O deputado Gilberto Ribeiro, do PL, mais uma vez é alvo do Ministério Público do Paraná. Em abril de 2023, o Tribunal de Justiça do Paraná tornou réu o parlamentar numa ação criminal pelo crime de rachadinha e pela contratação também de funcionário fantasma no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Paraná. E o caso agora tramita em sigilo no órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná por causa da prerrogativa de foro do parlamentar. Edivaldo Magro, quando foi que você ouviu pela primeira vez a palavra rachadinha? Olha, faz algumas décadas. Eu lembro que teve um episódio muito polêmico lá na Câmara Municipal aqui de Maringá e, inclusive, virou manchete dos jornais. Tive a oportunidade de cobrir esse episódio. E, curiosamente, essas pessoas envolvidas, né, nesse episódio estão aí. Né? São políticos, continuam nas atividades aí até hoje. Essa é uma das práticas nefastas da política brasileira e me parece mais comum do que imagina. Eventualmente, ela acaba ganhando essa dimensão a partir de denúncia. Se o cidadão que participa desse processo normalmente é um servidor de gabinete ou outra situação, a gente pode até esticar aí por um deputado federal que está envolvido, né? Não é aqui do Paraná, mas está envolvido até o pescoço com esse problema. Então, é muito comum isso, infelizmente um deputado, não sei se é o caso, eu vou ilustrar, não sei se é o caso, o deputado tem lá uma verba de gabinete, né, e ele tem até um limite X de assessores que ele pode contratar, ele acaba contratando menos e pagando salários altíssimos para esses assessores. E aí o que acontece? Normalmente, algum valor desse retorna para o parlamentar. Isso, lamentavelmente, ocorre em todas as esferas, viu, Marcelo? Tanto na instância municipal, estadual e federal. É dessas práticas que a política brasileira ainda padece, cria tantas, né, distorções e incredulidade, na verdade, né? Você acaba tendo pela vida política, quando isso apesar de ser uma prática, né, até mais comum do que as pessoas imaginam, a política ainda é importante, é necessária, mas a gente acaba demonizando a política e os políticos, por consequência, exatamente por episódios como esse, né? Não sei os detalhes referentes a esse deputado, mas acredito que se o Ministério Público chegou a fazer a denúncia, aceitou a denúncia, é isso? Em que estágio exatamente está? O caso tramita em sigilo de um órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, por causa da prerrogativa dele ter foro... Pois é. Aí, quando você coloca a coisa em sigilo, você não sabe até que ponto, até onde está a denúncia, o que exatamente aconteceu e todos os detalhes envolvendo. Então, quando a gente faz um comentário, a gente tem que tomar alguns cuidados também. E a Justiça ainda não analisou a denúncia do Ministério Público. Porque quando você às vezes faz um pré-julgamento ou eventualmente condena, e com o tempo se mostra que não é exatamente aquilo, a verdade pode ser outra. Então, vamos ser cautelosos, eu me resguardo desse jeito de ser um pouco cauteloso, mas eu cobri como jornalista situações iguais a essa, e acabou as pessoas sendo absolvidas, né, porque acabam fazendo um acordo entre eles e a prática continua. A rachadinha parece que tem sempre a mesma forma de... É a dinâmica mesmo, a chamada cinemática da rachadinha, né? Cinemática da rachadinha. O pior da rachadinha é de quem aplica e de quem aceita, né? Eu acho que, não sei qual que... Eu acho que é pior até quem aceita participar disso, sabe? Não sei, a gente espera, né? Isso é um sonho de uma transformação, de ser tudo mais claro, transparente e honesto, né? Que a gente não tem esse tipo de situação aí, nenhuma delas, nem de nepotismo, que é um crime, né? Quanto rachadinhas e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente fica só na Geralmente, vontade, quem né? aceita é a primeira que denuncia, né? Quando percebe que... Quando a mordida eu acho que é um pouco maior do que a sugerida, daí acontece a denúncia. Isso eu não estou falando em relação a esse caso, a gente está falando em relação à política de forma geral, para deixar claro aqui, né, Edivaldo? Mesmo porque, diante da nota, ainda não foi investigado, né? Então, aqui a gente fica em relação a só discussões. A gente já debateu aqui a necessidade de uma reforma no Estado, mais profunda daquela proposta pelo Fernando Henrique, que avançou muito pouco, a reforma do Estado e a reforma do próprio Legislativo. Nós temos um dos legislativos que são mais caros do mundo, é o legislativo brasileiro. Quando você coloca na balança, você tem uma série de benefícios que o parlamentar recebe.
Então, assim, tudo isso, de alguma forma, contribui para a continuidade, né, de práticas como essa, da rachadinha. E, por sorte, eventualmente, algum assessor lá incensado por algum momento, né, de fidelidade a alguns princípios que ele não sabe qual vem a público e denuncia e sustenta. Aí cabe, obviamente, ao Ministério Público, às instâncias de investigação, concluir, porque quem acusa tem que provar, né, Marcelo? Isso é importante. Então, deixo claro que meu comentário é genérico, não é específico a respeito desse parlamentar aí que está na alça de mira do Ministério Público. Só para completar aqui, vamos ouvir um pouco o Vitor Ramalho. Vitor, você que é o caçula da bancada, quando você ouviu pela primeira vez a palavra rachadinha? Foi recentemente, Marcelo. Sobre esse caso em específico, eu estava lendo algumas notícias sobre o assunto envolvendo o deputado em questão. Cita ali que uma parte da denúncia do MP tem a ver com a questão também de acusação de nepotismo. Só que o ponto que me chamou a atenção é que nessa denúncia, né, de nepotismo, os contratados do gabinete, que seriam 4, não seriam parentes diretos do deputado, mas seriam 2 casais. E por eles serem parentes entre si dentro do gabinete, essa contratação não poderia ocorrer. Eu não conhecia essa dimensão, né, da prática do crime de nepotismo, né, estou conhecendo agora. Assim, acompanho os colegas de bancada, né, como ainda está na fase de denúncia, né, a justiça ainda não concluiu o inquérito, qualquer comentário tem que ser cauteloso sobre a questão, mas acho que vale destacar como que nos tempos atuais as pessoas estão tendo mais acesso aos canais de denúncia, né? Parece que tempos atrás nós tínhamos mais dificuldade de denunciar esses tipos de crimes, esses tipos de práticas, né, que têm que ser combatidas com toda certeza, mas que agora os canais de denúncia, até os órgãos de fiscalização, estão mais atentos quanto a isso. Acho que esse é um ponto importante. Acompanho o comentário do Edivaldo também sobre a necessidade de uma reforma política, né, de você combater esses privilégios, e essa casta política acaba tendo acesso a muita coisa que acaba corroborando com esse tipo de prática, né? Então, talvez seria necessário pautar casos como esse para discutir essa questão um pouco mais a fundo. Sei que é um tema que provoca muita resistência, mas acho que essa discussão tem que ser feita, Marcelo.